Mais uma mentoria 744, que é uma onde eu ajudo pessoas a aumentar sua renda em 4.000, trabalhando apenas 4 dias. E a pergunta de hoje inicial é o seguinte: onde buscar capital de giro? Onde buscar o capital de giro para poder começar o negócio, para poder conseguir esse tal de 4 em 4? Primeira coisa importante, se você está começando um negócio e você quer começar com o menor risco possível, se você não quer arriscar muito, interessante é você não ficar pensando em capital de giro. Deixa eu só verificar se minha... Eu acho que está duplicando minha voz aqui. Vamos voltar aqui de novo aqui, ó. Pergunta inicial aqui pra gente. Pergunta inicial para nós que estão escutando minha voz aqui, pessoal. Se você quer começar um negócio, você quer começá-lo com o menor possível, o menor risco possível, o que você faz? Você evita capital de giro de terceiro. E quando isso é possível, que é no caso dessa situação que a gente vai relatar aqui, é muito mais interessante, porque você não precisa ficar colocando um risco logo no início do negócio, se caso por algum motivo, por você não gostar do negócio, por não se aprofundar muito, se não, sei lá, de alguma maneira não deu certo, fica mais fácil para você recomeçar em outro ramo, em outro negócio, e aí é mais tranquilo, tá? Deixa eu só alinhar meu... Pronto. Então, assim, quando eu comecei lá atrás, lá bem no início, eu arrisquei. Eu precisava, só que naquela época era diferente, porque lá em 2007, né, era um pouco mais difícil a gente conseguir produto de fornecedor a pronta entrega. Você tinha que encomendar, demorava um tempo, e aí você precisava de guardar um estoque para poder entregar aos clientes, vender e entregar. Hoje em dia é mais fácil, hoje em dia você consegue produtos à pronta entrega no mercado na maioria das vezes. Você está precisando aqui agora, você vai lá e pede, ele entrega. Então é mais fácil hoje em dia trabalhar com os fornecedores que tem atualmente. Em algum momento, em alguns momentos durante o ano, às vezes especialmente no meio do ano, às vezes tem uma falta de estoque e as pessoas tendem a precisar esperar um pouco mais. Se você puder ter durante o tempo, reservar um pouco de capital durante esse tempo, se você não quiser colocar seu cliente para poder esperar, aí sim. Mas eu já tive casos, né, quando eu trabalhava com um capital de terceiro, quando eu importava produtos, hoje eu não faço isso mais, mas quando eu importava produtos, eu às vezes chegava a dar um prazo para o cliente de 60 dias para fazer uma entrega. Como aconteceu com um cliente, por exemplo, o Enares, né? O Enares é um cliente de Contagem, da cidade de Contagem, que ele conversou comigo outro dia, eu até gravei a conversa com ele, e ele me falou que na época ele teve que esperar uns 60 dias para poder entregar a mercadoria. E a gente costumava trazer, sim, fazer dessa maneira, porque a gente importava e às vezes com determinados tipos de demanda, às vezes a demanda era muito grande, e às vezes também o capital de giro não era tão alto, aí a gente acabava que pegava um sinal do cliente, né, combinava com ele de fazer uma entrega e falava com ele: ó, daqui 60 dias você tem a possibilidade de receber o seu produto. E às vezes alguns clientes não queriam esperar, outros esperavam. A gente dava prazo também de 30 dias, era comum. Prazos de 20 a 30 dias era muito comum, porque a gente costumava combinar com as pessoas, a gente costumava avaliar inclusive os processos e mostrar para elas que uma agenda lotada é sinal de que a gente também tem competência para fazer, competência para entregar, e assim, não necessariamente precisava de entregar com correria ou com pronta entrega, e o cliente normalmente esperava, porque a gente era conhecido, a gente tinha uma boa referência de mercado, ou era por indicação, ou se não tinha indicação a gente tinha mais pessoas que falavam pela gente. Então assim, acontecia muito isso. E até uma coisa interessante que eu gostava de fazer nas minhas visitas, eu estava conversando com o cliente aqui, então eu batia um papo, né, igual eu estou conversando com você aqui, e aí vamos supor que eu estivesse apresentando uma proposta para você, e no final da proposta, ou durante o tempo, né, da apresentação da proposta,
eu ligava, eu falava assim, olha, inclusive eu tenho clientes para poder mostrar sobre a minha experiência, sobre o resultado que a gente tem e tal, né? E olha o caso desse aqui, por exemplo, desse bairro seu aqui. Às vezes eu pegava uma pessoa de um bairro mais próximo ou de um bairro dela que estava sendo atendido naquele momento e ligava, pegava o telefone e mostrava, colocava no Viva Voz e falava assim, ó fulano, tudo bom? Aí a pessoa atendia de forma bastante natural, né? Não era nada ensaiado e eu acho que é por aí mesmo. Você que está aí desse lado aí, de uma certa forma, ou as pessoas que estão na internet, elas têm um detector de balelômetro. Não sei se você conhece, ou já ouviu falar sobre essa história. Se eu comento alguma coisa aqui, ou detector de mentira, eu poderia dizer, se eu conto alguma coisa que não seja verdade, é muito fácil de você descobrir se é verdade ou não. Né? Se eu estou contando uma história, sei lá, é verdadeira ou não, é muito fácil de você descobrir. E assim é também na negociação. Não adianta você querer disfarçar, querer mentir, que uma hora vai dar errado. Uma hora você vai ficar famoso por um lado errado, se for o caso, se você não quiser encarar as coisas de uma forma, digamos, mais profissional, mais séria. E eu costumo falar muito do princípio da integridade, né? Ser íntegro. Ser íntegro é ser transparente, ser íntegro é ser, digamos, capaz de transmitir algo que seja verdadeiro. Eu não posso agora falar exatamente na etimologia da palavra, mas ser íntegro tem a ver muito com o que você fala e o que você cumpre, ou o que você está falando de verdadeiro. Tá? Então acho que isso é importante em qualquer situação. Seja íntegro com as pessoas, seja transparente, mantenha sempre a verdade. E é claro que você não é obrigado a falar a verdade. Na verdade, você não é obrigado a falar a verdade, mas também você não pode falar mentira. Eu acho que é bem diferente, né? Se você pudesse falar todas as coisas para todas as pessoas em qualquer momento, você teria uma situação diferente. E na verdade, cada situação, cada fala, ela é adequada para cada momento. Então não quer dizer que você precisa falar aquela situação naquele momento. Se você está atendendo um cliente, por exemplo, na minha frente aqui, você é uma coisa. E na outra frente de outra pessoa você é outra. Se você conta casos que não sejam verdadeiros, se você não é íntegro de certa forma, se você inventa jeitinho brasileiro, não é legal, não condiz com os meus costumes, não condiz com a minha conduta ou com a minha forma de agir. Então eu costumo passar sempre essas informações para as pessoas, para os meus alunos também, que eu acredito muito na integridade das pessoas. E aí, essa é a maneira que você tem de começar no mercado, inclusive de uma maneira íntegra no início, para poder conseguir capital de giro. No momento que você quiser conseguir um capital de giro, se for esse o caso que você quiser mesmo, você vai ter que ir ao banco, que é um capital que possivelmente você vai ter acesso ao longo do tempo da sua carreira como empreendedor. Se você já é empreendedor hoje, você já tem CNPJ, você já tem certamente algum faturamento, você já tem uma nota fiscal, ou duas, ou algumas por mês que você emite. Se você tem isso, fica mais fácil de você conseguir capital de terceiro, de giro. Por quê? Como é que os bancos eles determinam que se vai emprestar dinheiro para você ou não? De acordo com a sua capacidade de faturamento, de vendas mesmo. Então, quando eu comecei lá no início, eu não tinha condição de ter empréstimo. Eu não tinha oportunidade. Eu comecei uma conta bancária zerada. Então, quando eu começava lá no início, o que eu fazia? Eu movimentava a conta bancária. Se você movimenta a conta bancária, principalmente emite nota fiscal daqueles produtos e serviços que você vende, você vai ter crédito. Por quê? Porque normalmente no mercado financeiro, estima-se que a cada faturamento que se tem, se você fatura, por exemplo, 100 reais, pelo menos você pode ter um crédito de 30 reais por ano. Estou falando por ano, né? Normalmente os bancos eles fazem uma análise de pelo menos 6 meses, mas se faz uma estimativa anual, como é que está sendo o faturamento. Você não consegue conseguir um empréstimo de um banco se você começa a se relacionar com ele hoje
e você já quer ter empréstimo. Você não consegue fazer isso. Empréstimo, ele requer uma certa confiança. E aí você vai com a sua integridade e vai falar para ele, olha, eu tenho esse faturamento, eu tenho esses clientes, ou eu tenho esse respaldo para te dar que eu estou seguindo o meu mercado aqui, que as coisas vão funcionar. E você vai lá, pega um empréstimo que ele te conceder, que eu te falei que normalmente trabalha assim com 30% do faturamento. Então se você, por exemplo, de um ano não, vamos pegar aqui em 6 meses, né, que você entrou aqui agora, começou a faturar, e daqui 6 meses, se você fechou pelo menos 4 por mês, que é uma quantidade pouca, né, se eu pensar em 4 equipamentos por mês, está dando 16 mil reais de vendas por mês, né. Se eu tenho aqui 16 vezes 6, né, que eu falei, foi 6? Foi. 16 vezes 6 está dando 96 mil reais. Com esses 96 mil reais, teoricamente, você teria condição de pegar, 96 seria vezes 12, né, por exemplo, seria a estimativa vezes 12 meses, quer dizer, vezes 2, que eu estou querendo dizer, porque você teria 96 em 6 meses, em um ano você teria uma quantidade de faturamento de 9918, 192, né? É isso mesmo? 96 vezes 2 está dando 192 mil exatamente. E aí, nos 192 mil no ano, vezes, por exemplo, 30%, você teria condição de pegar no banco em média de 57 mil reais de capital de giro. Então, se você começa hoje vendendo 4 equipamentos por mês, que é possível você fazer isso, que é o 4 em 4, que eu falei que é extremamente possível você instalar 4 equipamentos e vender por mês, até mesmo como serviço extra, que é o que a gente está defendendo aqui, mesmo você trabalhando no meio da semana, no final de semana, instalando 4 equipamentos, um em cada sábado, você vai ter em média 57.600 no final do ano de possibilidade de pegar capital de giro, porque o seu faturamento vai ser de 192 mil reais por ano. Isso dá a média mensal aí 16 mil por mês. Tá? Então, isso é um faturamento extremamente possível se você seguir os passos que a gente orienta, seguir direitinho o que é que a gente tem que estar contando aqui. E aí é hora de você pensar, eu vou querer pegar o capital de giro emprestado, beleza. Para que serve esse capital de giro? Para você dar prazo para o cliente, para você pegar e falar assim, olha, tem um cliente que está querendo pagar em 6 prestações, mas o meu fornecedor, ele dá em 3 prestações, eu tenho que pagar ele em 3 prestações, o que eu faço? Eu vou e parcelo 3 parcelas, né? Ou seja, eu tenho que pegar no meu bolso e aguentar, esperar receber 3 meses aí do fornecedor. E na verdade, se for olhar bem, não é bem esse o meu conselho. Se você tem hoje condição de vender para um cliente, se você estabelece uma relação comercial com o cliente para poder entregar para ele um produto confiável, o interessante é você, a princípio, ainda que você não tenha essa condição de pegar o empréstimo bancário e o capital de giro, você tem condições de bancar de outra maneira. Por quê? Porque hoje em dia tem uma coisa chamada cartão de crédito, né? Claro que nem todas as pessoas vão querer comprar de cartão de crédito, mas boa parte sim. E aí a gente tem uma sacada muito interessante para que pelo menos 70% das suas vendas seja no cartão de crédito. E que 30% delas, de repente, se você não conseguir, você faça no boleto ou faça no carnezinho, não sei qual que é a melhor maneira. Se for no carnê, se for, no caso, se for a região bem do interior de Minas, por exemplo, que é muito comum as pessoas estar no interior de Minas e elas quererem fazer o tipo de negócio no fio do bigode. Não sei se já ouviu falar. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, com o Gilson, ele é lá de Itabeira. Ele está começando no negócio, tem uns 8 meses mais ou menos, e ele ficou me perguntando como é que ele faria para poder conseguir parcelar para o cliente, para ele poder conseguir dar conta de pagar, de parcelar o cliente. Eu falei assim, olha, uma maneira de você fazer é você passando a maior parte das suas vendas no cartão de crédito, quando for parcelado. É claro que eu estou falando em 70% aqui, envolvendo à vista e no cartão de crédito, porque 30% pode ser parcelado num boleto ou num carnê, que esse carnê poderia ser
uma nota promissória, a nota promissória é um título. E você pode, eventualmente, protestar esse título, você pode também, no futuro, você também, até mesmo contestar de forma jurídica em um juizado especial civil. Né? Não sei se você sabe, mas a nota promissória, ela serve. Ela é uma garantia, porque você tem um título na mão. E você pode cobrar do cliente. Então eu expliquei para ele isso e a gente, falando em 70% de valores parcelados e no cartão, parcelados não, à vista e no cartão, o valor que é passado no cartão de crédito para você, ele se torna à vista para você. Por quê? Porque você pode receber, antecipar esse crédito de uma forma muito, muito fácil. A gente tem, por exemplo, tipos de bancos hoje, que é o Mercado Pago, né? Mercado Pago é do PagSeguro. E ele hoje já tem como você abrir uma conta bancária no Mercado Pago, você tem uma maquineta que vai passar as vendas dos clientes, você vai recebendo as vendas do cliente no cartão de crédito e automaticamente quando você recebe o parcelado, você já recebe o dinheiro à vista um dia depois da sua venda, já cai na sua conta. O Mercado Pago, ele antecipa o crédito para você. Logicamente vai te cobrar uma taxa de juros e essa taxa de juros você vai repassar para o cliente, isso é normal. Por quê? Porque você não precisa de fazer o mesmo preço de valor à vista para o valor a prazo para o cliente. Isso é normal. Todos os clientes vão entender isso. Você pode trabalhar com uma tabela, por exemplo, de 7%, 5 a 7% para 4 vezes, para 6 vezes, e no momento que o cliente, 7% a mais, né? E aí, no momento que o cliente, você for negociar com ele, você dá o valor a prazo para ele, no início, e você fala que vai dar um desconto para ele de 7% caso ele pagar à vista. E se for parcelado, dá para fazer em 6 vezes, sem aumentar o valor, e na verdade você não está de forma alguma deixando de ser íntegro, você não está mentindo para ele, mas você está apenas explicando que se for pagamento à vista você tem um desconto, e aí não é nada de ruim para ele no caso, né? Você vai poder parcelar ou à vista um desconto, beleza, se for parcelado no cartão de crédito, crédito para você no dia seguinte, e aí sim você conseguiu resolver um problema de parcelamento, ou seja, de capital de giro. Essa é a maneira mais prática hoje que se tem de trabalhar com capital de giro de forma, que eu diria, econômica e financeira mais viável. Antigamente não tinha isso, não tinha PagSeguro antigamente. Você não podia fazer maquineta, você não podia fazer isso de forma tão simples quanto é hoje. Hoje em dia, com esse negócio aí de ser muito fácil, ainda mais com essas taxas de juros que hoje no mercado estão bem atrativas, né? Os bancos estão cobrando muito, muito barato para poder antecipar um crédito desse para você. Então, vamos pensar aqui na hora que você antecipa um crédito, você está recebendo à vista, você está pagando seu fornecedor, você está conseguindo vencer mais um desafio que às vezes você acharia que seria difícil. E não é. Eu faço isso com os meus alunos, com os meus parceiros comerciais, eu indico formas delas poderem conseguir resultados dessa maneira para que elas consigam vender mais, para que elas consigam mais resultado. Então, seguindo aqui na nossa live aqui, deixa eu ver como é que tá a galera aqui hoje que está participando. Se você estiver com a gente aí, estiver gostando do nosso papo, dê seu like e pega esse botãozinho, esse dedinho seu aí, vai lá embaixo e compartilhe. Compartilhe com 1, 2, 5 pessoas pelo menos que possam fazer sentido essa nossa conversa e quem sabe aí possa servir para ajudá-las a entrar nesse mercado e a conseguirem aí renda extra de 4 mil em 4 dias, que é a ideia que a gente está falando aqui sempre nas nossas lives, tá bom? E mais outra pergunta que o pessoal me fez, que foi o seguinte, oportunidade de aprendizado e geração de renda e emprego, que é para eu poder falar sobre isso, sobre a oportunidade de aprendizado e geração de renda e emprego. Olha só o que a pessoa me falou. O que seria isso para mim? Qual que seria a possibilidade, o que seria a minha opinião sobre essa oportunidade de aprendizado e geração de renda e emprego? Primeiro, quando você empreende, quando você abre o seu negócio próprio, quando você deixa de ser empregado, quando você está parando de trabalhar para os outros e trabalhando para você, você está dando uma oportunidade para outras pessoas aprenderem com você também aprender e você gerar renda e emprego. Primeiro você vai gerar renda para você, renda extra. Não sei se vai ser extra aí agora, se você está trabalhando
né? Certamente pode ser que você veja essa live depois comigo, mas a geração de renda, ela começa às vezes com um pequeno empreendimento, com você começando a fazer para você mesmo. Você ainda não tem empregado, beleza, mas de repente só de você ter uma pessoa para poder te ajudar, você pagar uma comissão, você já está gerando renda extra. E daqui a pouco você pode formalizar. Daqui a pouco, quando passar mais demanda e você ver que o mercado está legal, que está acompanhando, você começa a gerar emprego e renda. E isso é oportunidade para todo mundo que deseja aí ter um conforto melhor para a família, porque renda gera autonomia, gera autoridade. Você que está tendo mais renda na sua casa, se você é homem, você tem condição de dar uma melhor vida para a sua família. Se eventualmente se você for mulher que está assistindo aqui e você conseguir uma renda a mais, e às vezes parece até estranho a gente falar aqui que nós estamos focando esse negócio para o sexo masculino, porque tem instalação, mas uma mulher plenamente consegue esse resultado se ela quiser. E ela pode conseguir parcerias para ajudá-la a fazer as instalações dos equipamentos. Então, a gente só tem uma ideia aqui de ter que estabelecer boas parcerias. Isso que é o mais importante. Independente se você é homem, se você é mulher, você vai ter que estabelecer boas parcerias para poder conseguir bons resultados. E aí a gente vai tratar aí de possibilidades de boas gerações de rendas e emprego aí para melhorar a vida de todo mundo que está por perto, né? E com certeza quando você gera um emprego, você não está gerando renda somente para aquela pessoa, está gerando renda também para a família dela, enfim, muitos empregos indiretos, como a gente poderia dizer. Uma outra pergunta próxima aqui: os planos para o futuro nesse ramo. O pessoal queria que eu falasse sobre isso. Planos para o futuro nesse ramo. O que eu poderia dizer sobre planos para o futuro? E a gente, de planos para o futuro a gente que faz o plano, né? A gente que sonha. Eu sonho, por exemplo, em atingir o maior número possível de pessoas no Brasil para trabalhar com esse negócio, para ter renda com energia solar, com aquecimento solar de água, para poder trabalhar de forma digna, de forma ética. Eu sonho poder levar isso para pelo menos metade da população brasileira, pelo menos levar energia solar para essas pessoas, diretamente por meio de pessoas que eu ensino, né? Por meio de pessoas que eu ajudo a ter renda nesse mercado. E aí, se hoje nós temos aí cerca de 1,2%, nem 1,5% da população brasileira que tem esse tipo de energia na casa, eu não sei quando que vai conseguir chegar à metade. Talvez 20, 30, 40 anos, quem sabe chega à metade da população, se tender a ter uma melhoria, inclusive econômica também, né? Não é todo mundo que pode comprar esse tipo de sistema na casa. Apesar de que vão existir créditos e facilidades para isso cada vez mais, porque com a própria economia na conta de luz se paga o investimento e por aí vai. Mas as pessoas que não têm, né, digamos, condição nem de se alimentar, não têm um emprego, não têm uma condição legal, elas têm mais dificuldades para poder fazer grandes investimentos como esse, que a gente considera relativamente altos para classes muito mais baixas. E as classes mais baixas são a maioria das pessoas na população. Então, neste caso aqui, o plano para o futuro o seu futuro é você que faz, mas o plano do mercado é cada vez mais crescer, cada vez mais aumentar a oportunidade de pessoas que querem reduzir a conta de luz, até porque também a conta de luz está cada vez mais cara. Ela não para de crescer, não para de aumentar os preços. Agora em dezembro nós tivemos aumento aí de taxa vermelha, se não me engano, sei que aumentou a conta de luz. Você pode só olhar aí na internet, você vai ver o quanto que aumentou. Mas vai vir aumento na sua conta de luz esse mês. E você precisa de economizar. Como é que você pode fazer isso? Você vai e instala um sistema para poder, no mínimo, tirar o chuveiro elétrico, que é o vilão da casa, que é o que mais consome. Se você conhece um pouquinho de energia elétrica, sabe que o chuveiro elétrico é o que mais consome energia da casa. E aí tem a oportunidade de mercado para você trabalhar com isso, para oferecer esse negócio para as pessoas, para fazer com que você consiga resultado ajudando as pessoas a economizar na conta de luz.
Ajudar as pessoas a reduzirem a metade da conta de luz. Já pensou nisso? Já pensou as pessoas te agradecendo por isso? Eu tive várias pessoas que eu conversei que me agradeceram por ajudar nessa missão. E assim eu acho que é a missão da gente ajudar as pessoas, tá? Então, a ideia do futuro é essa. O mercado não para. Cada 10 pessoas, 4 pessoas hoje, a realidade do mercado hoje é essa. A cada 10 pessoas, 4 querem trocar o chuveiro elétrico por um aquecimento solar de água. Elas só não sabem com quem fazer isso. Então agora é só você ir lá e abrir esse mercado. Se você quiser aproveitar essa oportunidade de entrar aí na ideia dos 4 mil em 4 dias, num primeiro momento de forma extra, e quem sabe no futuro viver disso. E se a gente falar em viver disso, tem sim condição de você viver plenamente disso. Olha o caso do Kleber que eu conversei semana passada. O Kleber não, o Carlos, né? O Carlos de Nova Era, eu estou confundindo as cidades e os nomes aqui. Mas ele é da cidade de Itapira, Minas Gerais. Hoje, atualmente, ele já consegue vender mais de 30 equipamentos por mês. Já chegou a vender 70 por mês. E assim, isso é um um resultado, um lucro de pelo menos 30 mil reais por mês. Faturamento, se eu pensar aí 3 vezes 4, 12, 4 mil por cada um, é 120 mil reais todo mês. O faturamento dele já passou de 1 milhão de reais e eu tenho uma faixa de 25% de lucro aí desse produto. Ou seja, quanto que ele fatura, quanto que ele ganha por ano, se for considerar 25, 30%. Vamos considerar aqui no mínimo 25%. Né? Então se ele vende 120, né, que eu falei, 120 por mês, isso aqui dá vezes 12, 1.440.000. Esse é o faturamento dele hoje, atualmente. Se considerar que ele tem um resultado líquido de 25%, ele tem 360 mil reais de lucro todo ano. 360 mil praticamente dá para comprar um carro, né? Mas vamos lá aqui, seguindo então nessa oportunidade de mercado, passando aqui para eu pediria, a pessoa falou assim, pediria dicas para ser bom na área, né? Legal. O que é ser bom na área, né? O que você é hoje? Você é um pedreiro, você é um carpinteiro, você é um eletricista, você gosta de fazer o quê? E o que você gosta de fazer, você faz bem? Você é bom naquilo que você faz? Você faz treinamentos? Quando você começou a trabalhar nessa área, você aprendeu com quem? Aprendeu com outras pessoas? Teve um professor? Você fez um curso de capacitação antes de colocar a mão na massa? Ou você aprendeu tudo na prática, errando, e não tem nada de errado com isso? Errar aprendendo. Mas existe bem uma palavra que eu gosto de falar, que é o seguinte, né, que o inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, né? E você tem que aprender com os próprios erros. Todos os dias você erra, e tem outros ditados que eu poderia complementar, mas antes de falar sobre esse outro ditado, o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. O que eu tenho de erro hoje que eu poderia falar para você, que eu errei no mercado e que eu poderia te ajudar a não errar nesse mercado? Então, como é que você poderia ser bom hoje aproveitando os erros das pessoas? Como é que você poderia ser sábio aproveitando os erros das pessoas para poder ser bom na área que você é? Então, no mercado de aquecimento solar de água, existem muitos desafios, muitos critérios como qualquer outro mercado. No mercado de eletricistas, por exemplo, você pode colocar um fogo numa casa, e você pode perder um patrimônio de um cliente, você pode tornar-se uma pessoa um pouco lucrativa, você pode ter problemas sérios se você não fizer as coisas direito. E não estou falando aqui só no mercado de energia solar, não estou falando inclusive só do mercado de um eletricista comum que troca um chuveiro, que faz uma instalação elétrica da casa. Eu não sei se isso posso dizer, não conheço bem da área, se isso poderia dizer como eletricista comum, o que mais que ele faz. E se você é um eletricista e estiver vendo essas lives nossas, comente aí embaixo, me fale o que você faz aí, e a gente discutir inclusive sobre essa situação.
né? Em outros mercados de energia solar, por exemplo, tem um mercado de energia, de produção de energia elétrica. Eu também já trabalhei e já fiz serviços sobre isso. Eu também trabalho com isso de uma maneira bastante tímida, né, em parceria com outras pessoas atualmente. Mas eu já fiz instalações também desses outros tipos de energia solar. E uma vez eu tive um problema com o cliente da parte elétrica, né, em que o inversor, que é a parte do gerador de energia, o inversor não, aquele string box, que é uma caixa de elétrica antes do inversor, pegou fogo. Pegou fogo. Foi feito tudo conforme, né, a especificação técnica, conforme a orientação do próprio engenheiro que orientou na obra, mas ele pegou fogo e isso foi bem na garagem do cliente. E quase, se não tivesse ninguém em casa, teria pegado fogo na casa ou até mesmo nos próprios veículos. Imagina o prejuízo que isso poderia dar. O prejuízo foi pequeno, né? Trocou-se o string box e por aí vai, né? Mas imagina se há um problema como esse. Não é isso que você quer. Então, se você quer ser bom na área, você seja especialista, você faça treinamentos, você, de preferência, aprenda com as pessoas, ou seja, aprenda com os erros dos outros. Né? Eu estou aqui dando essa possibilidade, se você, por exemplo, eu quero trabalhar nessa área de geração de energia um dia, depois que eu entrar nessa área de aquecimento solar de água. Beleza? Mas é interessante você aprender com os erros dos outros. E esse poderia ser, não sei se eu nem poderia dizer que seria um erro, né? E a gente nem conseguiu depois detectar se foi um defeito de fabricação ou não, porque o string box, a parte de elétrica lá, queimou toda. E possivelmente foi um defeito de fabricação, porque eu acompanhei, eu fiz tudo de uma forma cuidadosa e foi feito assim de uma maneira bastante especial em relação a isso, mas mesmo assim aconteceu esse problema. E aí, como é que você pode ser bom nessa área? Ou na área dos 4 em 4 aqui? É você aprendendo com os erros dos outros, você fazendo treinamentos, você participando dessas lives, você inclusive conversando, discutindo os assuntos com mais pessoas, você até mesmo compartilhando essa live aqui, né? Inclusive eu vou pedir de novo, se você estiver gostando desse conteúdo, clica no botãozinho embaixo, compartilha e fala para a pessoa, fulano, o que você acha dessa área? Olha só essa live aqui, o que eles estão prometendo, o que eles estão falando. E aí vocês começam a conversar. E é dessa maneira que a gente começa a poder aprender na área, que a gente começa a se especializar mais na área. Quando a gente conversa com as pessoas, eu estou conversando com você aqui, e eu acredito muito de eu estar transmitindo alguma coisa que faça sentido para você aprender algo do que eu tenho, da experiência que eu já tive, do que eu já passei. Mas é interessante que eu tenho muito a aprender também, no momento que eu falo, no momento que eu exercito esse meu músculo do cérebro, porque o cérebro é mais ou menos como um músculo que a gente tem, e ele, para poder ser mais forte, resistente, para poder lembrar das coisas, a gente precisa de exercitar. É como a academia mesmo. Nesse momento eu estou fazendo uma academia do meu cérebro. Eu estou ajudando aqui o meu cérebro a lembrar de mais coisas, estou relembrando alguns momentos. Quando eu falo com você aqui, eu lembro da minha história, eu lembro de momentos que eu errei lá atrás, que eu fiz instalações. Hoje eu abri, na live que eu fiz aqui hoje, eu abri um quadro com várias fotos de diversas instalações. Eu descobri várias instalações que eu fiz há anos atrás, mas há muitas, quando eu fiz lá equipamentos de aquecimento solar. E eu fui ver como que a gente conseguiu evoluir na parte de instalação, quais os erros que eu cometi, e assim, quanto tempo que eu demorei para poder aprender isso sozinho, porque o mercado hoje ainda é um mercado pouco explorado, que tem pessoas que sabem e não transmitem conhecimento para as pessoas, para outras pessoas. E a boa parte das pessoas que estão no mercado, elas não trabalham de forma adequada, elas fazem serviço mais ou menos. Né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e assim, logicamente não vou ficar instigando aqui em relação a quem que era e tudo mais, mas ele é um instalador, que ele presta serviço com uma pessoa, e ele instala equipamentos de aquecimento solar como uma maneira de complementar a sua renda. Ele até nem vende, nem faz as vendas assim diretamente, né?
Ele não adquiriu, não desenvolveu essa habilidade de trabalhar com o negócio dele, com o negócio próprio. E até falou comigo, sabe? Essa não é uma área que eu gostei. E isso acontece, às vezes pode chegar de entrar numa área que você não gosta. E eu acho que ele não gostou exatamente porque ele não teve muita boa sorte de desenvolver as habilidades de vendas que ele teve, de poder ter resultados, porque você começar num negócio é muito interessante. Você começar um negócio e você tem a perspectiva de resultado, de ganhos, né? Estou falando aqui em 4.000 por mês, trabalhando 4 dias. Mas se você começar num negócio que você não consegue ter um resultado tão expressivo, e às vezes você não consegue demanda, às vezes tem, às vezes não tem, e aí você depende disso para poder você sobreviver, acaba que desanimando, acaba que não sendo legal. Eu acho que foi esse o caso dele, né? Que assim, eu acho que aí ele falou assim que, olha só, aí não posso dizer também que foi só esse caso, né? Mas ele falou comigo que as instalações que ele faz de aquecimento solar de água, ele coloca os equipamentos voltados para o telhado, onde que o telhado está caído, né? Eu mostrei umas instalações na minha live hoje de manhã, mas aqui a gente tem um celular, né? A gente tem uma comparação com um telhado, tá? Você tem um telhado aqui. Você tem um aquecedor solar que vai ser colocado diretamente para o sol aquecer. Se esse telhado estiver voltado para o norte, quer dizer que o sol nasce no leste e põe no oeste. Está mais ou menos aqui, ó, fazendo esse giro aqui. Nasce no leste e põe no oeste. Se o telhado está voltado para o norte, tá? Porque o sol está voltado para o norte. E aí a radiação vai ser maior no telhado que tenha para o norte. Só que se o telhado estiver voltado para o leste ou para o oeste, né? O que vai acontecer? Vai pegar o sol só da manhã ou o sol só da tarde. Por quê? Porque o sol está aqui, ele vai passar nessa direção aqui, ó. Então ele está batendo agora numa parte da tarde, ele está batendo agora na parte da manhã. Então assim, enquanto estiver nessa direção, o sol está aquecendo ou de manhã ou à tarde. E o que ele falou para mim? Ele falou assim, Sávio, eu coloco as instalações, os equipamentos, os coletores, voltado para onde que o telhado estiver. Porque se eu for colocar num telhado que tiver no nascente e tiver que colocar o equipamento voltado para o norte, vai me dar mais trabalho. Eu vou ter que montar uma estrutura maior. E aí, eu como equipe, eu prefiro fazer isso. Normalmente os equipamentos que eu instalo, os clientes não têm reclamado. E porque os equipamentos que a gente oferece têm uma eficiência melhor. E de fato, assim, eu não sei se isso é condizente, né? E de fato, você está perdendo uma eficiência muito grande com o equipamento, porque se você tem condição de pegar o sol o dia todo e você recebe a insolação só de manhã ou só à tarde, o que vai acontecer? Você perde 50% da eficiência daquele equipamento. E às vezes o cliente nem sabe disso. Está comprando um equipamento maior, se poderia comprar um menor, poderia comprar um com a metade da eficiência. Então, nesse sentido, é uma questão de também compromisso com o cliente. E aí, para você ser um profissional de referência no mercado, você tem que aprender com essas dicas. Você tem que ver que essas pessoas que estão no mercado, que às vezes não fazem de forma adequada, elas simplesmente vão trabalhar por um tempo e vão sair, né? Elas vão ficar por aí mesmo. E eu acho que você não tem que ser esse profissional, não, né? Você tem que focar no resultado do cliente. Você tem que focar na transformação que vai ser para ele. Quanto mais ele estiver satisfeito, melhor. Ah, sabe, mas o cliente é exigente em termos de estética, aquele equipamento bem comandadinho em cima do telhado. Aí é outra história. Tudo que é combinado não sai caro, tá? Então, se você combina uma coisa com o cliente, você entrega aquilo ali. De preferência, se puder entregar a mais, melhor ainda. Se entregar a menos, aí não fica legal. Se a gente pensar bem com relação a... Eu até estava conversando com um instalador hoje, e acho que foi hoje mesmo ou ontem, não sei, sobre essa questão de preço, né? E ele me perguntou sobre essa parte de preço de mercado, porque ele não gosta de cobrar muito a mais e nem muito a menos do preço que ele acha que é justo, né? Ele fala assim, será que cobrar preço mais alto do cliente é injusto?
Inclusive eu queria que você respondesse essa pergunta, que você me falasse aí o que você acha, mas eu vou falar sobre esse tema aqui hoje, né, para a gente poder completar essa ideia do profissional ser bom na área, né? Você fazer um preço mais alto do que normalmente você costuma cobrar do cliente, né? Se o equipamento custa 4 mil, custa não, você vende por 4 mil normalmente, esse é o preço de tabela, você acha isso justo para você, porque você tem uma margem de 30%, teoricamente está bom para você, aí você vai e vende por 3.300 reais, 300 reais a mais, 500 reais, vou 3.500, e o cliente aceitou essa possibilidade. Isso é injusto? Você acha que você está, né, furando o olho do cliente? Né? Você acha que está furando o olho do cliente? Antigamente, eu na roça, eu ainda lembro, acho que eu aprendi esses termos, essas palavras, eu não sei se você comunga desses termos que eu estou falando aqui, mas eu aprendi isso na roça. E acontecia muito quando a gente fazia alguns tipos de negócios com algumas pessoas. E nessa época a gente ainda não tinha muita esse gingado da parte comercial, né? E às vezes vendia uma bicicleta, por exemplo, e eu ouvia falar: nossa, fulano, mas você furou o olho daquela pessoa, né? Com essa bicicleta velha, pneu careca, tá certo que tá com a pintura legal, mas poxa, você furou o olho dele, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que você colocou um preço muito além do que o normal no mercado. Ou pelo menos que se é natural se fazer, né? E aí, essa parte de furar o olho no comercial, né? No comercial de vendas de produtos, sinceramente, eu não considero furar o olho. Eu não considero como uma forma desonesta, ou até mesmo não íntegra, ou até mesmo que seja furar o olho, ou que você está sendo injusto com o cliente. Não acho isso. Até porque também você que põe preço no seu serviço, você está prestando um serviço para aquele cliente, também de instalação eventualmente, ou você está pagando para alguém instalar, ou você também está prestando serviços de logística. De toda maneira, se você vende um produto, você não vende só um produto, você vende um serviço. Na verdade, não é se você vende, você entrega, né? O que eu sempre tenho falado em relação à questão de vendas aqui é que você tem que vender o que o cliente quer. Você vende benefícios para o cliente. E é isso. Se você vende benefícios, você entrega benefícios. Mas você entrega necessariamente o veículo para que esse benefício chegue até ele. Se teve 500 reais de preço a mais naquele produto, qual que é o problema? Qual que é se o cliente vai ficar satisfeito, se você vai dar o retorno de investimento para ele, ainda mais falando em energia solar, que o próprio investimento se paga ao longo do tempo, e aí depois, às vezes, de acordo com o tempo que vai passando, você pode dar bônus para esse cliente, você pode fazer uma visita técnica para ele sem cobrar, eventualmente você pode ter esse cliente de uma forma mais interessante com o seu relacionamento, e aí tornar essa relação mais atrativa, dar mais indicações, ter um investimento diferente para aquele cliente. Não quer dizer também que aqueles outros clientes que vão pagar menos, que você vai deixar de fazer isso. Mas você pode ter mais condição de sobreviver melhor no mercado. Porque às vezes, e não falo isso para você fazer toda hora, mas às vezes você pode fazer um desconto específico para um cliente. Às vezes o cliente estar aqui querendo fechar um negócio, está faltando 200 reais para poder fechar um negócio, que ele está querendo pagar à vista e não tem o dinheiro e tal, ou não tem, ou não quer pegar emprestado, porque às vezes nem sempre a objeção é dinheiro, porque a pessoa pode conseguir, né? Mas enfim, você arriscou para fechar um mês, sei lá, e deu 200 reais de desconto para aquele cliente específico. E foi injusto? Aí você tem que responder agora, se você falou que era injusto daquela primeira vez que eu acabei de falar aqui agora. Você pegou aqueles 500 reais que você ganhou lá e você deu 200 nesse de cá e você ficou ainda com saldo de 300. E esses 300 reais pode ser um saldo para um próximo cliente ou para você ter um lucro a mais no final do mês, para você pagar uma conta de energia, para você pagar
uma feira, uma gasolina, enfim. Isso que é o que é a jogada do mercado, ou a jogada de fazer um trabalho para dar lucro, para dar resultados. Então é dessa maneira que você tem que calcular o seu resultado, o seu lucro aí, tá bom? Para você ser bom na área, tá bom? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Eu achei que a conversa está boa hoje. Eu estou bastante mais tranquilo e empolgado do que ontem. Tem dias que a gente está mais cansado, né? Hoje, antes dessa live aqui, eu resolvi dormir um pouquinho. Eu peguei mais ou menos uma hora e meia. Acho que não chegou a hora e meia não, mas eu dormi. Porque eu estava muito cansado. A noite passada estava bem intensa para mim. O Alex, que é meu filho aqui de 2 anos e 3 anos, está completando daqui a pouco. Ele está meio doente, quase não dormiu à noite. Pode ser que essa noite também não seja muito diferente, que ele não melhorou ainda. Mas eu acabei que dormindo agora à tarde para ficar mais tranquilo. Estou bastante empolgado aqui. E quero te pedir de novo, se você está gostando desse papo, você curta aí, e você compartilhe com seus amigos, dê o like aí, e aperta o botãozinho aí, compartilhe para os 3, 4, 5 pessoas que você acha que pode ser relevante essas nossas histórias, tá bom? E vamos lá para a próxima pergunta aqui. Deixa eu só ver se a galera que está aqui, se está assistindo a gente normalmente, né, se assiste a gente pelo Facebook, YouTube, Instagram. Se tem alguma pessoa com a galera aqui, se queira também deixar uma pergunta para a gente, seja à vontade para poder deixar o seu comentário. Eu vejo que tem galera que já compartilhou aqui, ó, queria agradecer você que está no Facebook, que já compartilhou a nossa live aí, tá? E se quiser participar depois, se quiser estar com a gente, é só entrar aqui no nosso Instagram e participar dessa mentoria com a gente aqui agora também, tá bom? Ao vivo, vamos dizer assim. Vamos lá aqui na próxima pergunta para a gente seguir aqui, que é o seguinte. Vamos ver aqui. Pediria para informar melhor em relação ao mercado. Não sei se essa pergunta eu já falei sobre ela aqui. Pediria para me informar melhor em relação ao mercado. Acho que tem outra pergunta melhor para responder aqui. Pela minha idade, eu teria a possibilidade de entrar nesse ramo? E eu não sei qual que é a sua idade, né? A idade que a pessoa me perguntou, que eu não sei. Eu também não sei qual que é a idade que você tem agora, nesse momento, se é 25, 30 anos, 40, 50, 60 anos ou mais. E para você ter seu negócio próprio, ou você ter uma renda extra, você está pensando em idade? Qual é a sua perspectiva de vida, né, de viver? Se você tem 60, você pensa em viver pelo menos mais uns 30 anos para chegar aos 90? Eu com 40, quase 40, 37, 38, até parei de contar, eu quero viver pelo menos mais uns 60 pela frente, né, pelo menos eu quero viver. Essa é a minha perspectiva, e a perspectiva de vida do brasileiro está cada vez mais alta, né? Tem umas pessoas que não, tem as pessoas que acham que a idade está qual tempo tem que ela nasceu. Tem outras que não, que entende que a idade está na cabeça, está na forma com que ela encara a sua idade cronológica. Se você tem 55 anos, se você está falando assim, Sávio, eu não vou aguentar mais subir em cima de um telhado para instalar equipamento de aquecimento solar de água. E aí você tem que se perguntar, né, será que se eu não conseguir subir em cima do telhado, eu consigo trabalhar com a cabeça e ensinar alguém? Ou eu consigo monitorar alguém? Ou eu consigo acompanhar alguém? Né? Eu conversei com o Carlos, né, que outra pessoa assim, que é referência para mim, outro dia, que eu falei agora sobre a demanda dele. Ele trabalha com esses equipamentos de aquecimento solar de água. E ele falava assim que ele gosta, né, de passar em toda obra que ele finaliza a instalação, que ainda que não seja ele que faz a instalação. Normalmente hoje ele faz a instalação, mas é menos. Ele coloca mais equipe, pessoas para instalar para ele. E ele deve estar lá com seus, né, 45, 50, não sei exatamente qual é a idade dele, né? E assim, ele trabalha com a cabeça. Ele coloca pessoas para poder fazer para ele, né? Então ele começa a desenvolver a habilidade de pensar para as pessoas. E tem pessoas que não gostam de pensar, tem pessoas que não gostam de planejar, que não gostam de olhar um crescimento de um negócio, que não gostam de acompanhar, que não gostam de atender.
E ainda se você que está aí não gosta de atender clientes, você não gosta de fazer a parte administrativa, a parte de vendas, você precisa de fazer o que você não gosta. Eventualmente também eu faço o que eu não gosto, que não é o que mais, nem poderia falar que eu não gosto, mas eu poderia falar o que não é mais o meu forte. E a parte de vendas, ela pode até não ser o seu forte, mas poderia dizer que ela é, se ela não é o coração, que se o coração é o financeiro, né, que fala que o coração da empresa é o financeiro. E as vendas é o quê? É a cabeça? Não sei. Se é a cabeça, ou se seriam as veias, ou seriam as pernas para poder sustentar o corpo. Enfim, as vendas precisam existir. Ainda que você tenha trabalhado ou que trabalhe na parte operacional, você precisa de vender o seu peixe. Você precisa de vender que você sabe bem aplicar aquilo que você aprendeu de alguma maneira. Se você quer fazer um treinamento, por exemplo, comigo hoje, você consegue fazer um treinamento, eventualmente, se tivesse aberto as inscrições dos nossos treinamentos, você poderia entrar e fazer um treinamento prático e teórico lá na parte de aquecimento, principalmente prático. Mas tem também partes de vendas que a gente faz também treinamentos, parte de administrativas, a gente ajuda a realmente estar aí nos 4 em 4, fazer com que você chegue aos 4 em 4. Só que você, eventualmente, se você fizesse só a parte de instalação, você vai se tornar, se você for fazer isso, um bom instalador. E você eventualmente pode instalar para pessoas, mas você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que apresentar essa habilidade que você aprendeu nesse treinamento para alguém, para você fazer as instalações. E você está vendendo o seu peixe dessa maneira. Por que não você não pode fazer isso para um cliente final? Para você também ganhar em cima dos produtos. E a parte de compra e venda, a parte burocrática administrativa, é muito mais fácil. É comprar, fazer nota fiscal, entregar. É algo assim muito pouco burocrático. E você consegue arrumar uma pessoa para te ajudar aí eventualmente. E você consegue se virar. Então, a idade, ela não atrapalha. O que atrapalha é a idade que você tem na sua cabeça. Você é velho ou você é novo de ideias? Você é velho, está querendo aposentar, quer parar? Você quer deixar de trabalhar? Você quer deixar de trabalhar quando? Agora? Daqui 10 anos? Porque se for daqui 10 anos, você precisa de preparar agora. Porque é exatamente por isso que você precisa investir em ter uma renda extra de 4 mil reais. Porque agora você vai pegar esse valor que você tem de 4 mil a mais, que você for juntar e você conseguir, para poder fazer uma aposentadoria. Você pode aplicar esses 4 mil, ou se não 2 mil reais, em uma renda de uma iniciativa privada, já que essas iniciativas públicas, aí, essas previdências públicas estão cada vez mais desafiantes, eu poderia dizer. Então invista numa iniciativa privada, pegue o dinheiro, os 2 ou 4 mil reais, e faça uma boa aposentadoria para você. E daqui a pouco você vai estar comemorando e agradecendo a mim por ter te falado isso agora, porque são 10 anos antes. E se você encontra a oportunidade dessas pessoas para falar isso para você, eu acredito que vai ser o momento certo para você começar a agir. Então vamos lá aqui na próxima pergunta. E a idade é o que você tem na sua cabeça. Aí eu posso até lembrar aqui, se eu for fazer lembrança de coisas que passaram na minha vida, antes de encerrar esse assunto. Eu lembro até de uma música, né? De vez em quando eu assistia o Chaves, né? E passava lá, que teve uma época, um episódio que passou que a idade é o que está na sua cabeça. Não sei agora como é que é a música, mas eu lembro bem disso aí e eu concordo plenamente. Você precisa de se colocar presente de acordo com a sua capacidade de produção. Ainda que eu tivesse 60 anos, eu não estaria desistindo de trabalhar. Eu vou trabalhar até meus 90, 100 anos, até quando eu estiver tendo força para poder fazer alguma coisa, eu vou trabalhar. E pode ser que eu consiga uma renda extra por um planejamento que eu tiver feito,
via previdência de um determinado tempo da minha vida, mas eu vou estar sempre trabalhando. E é isso que eu vou fazer daqui a 10 anos, 15 anos, continuar transmitindo o meu conhecimento. Essa live vai ficar gravada aqui e quem sabe daqui a pouco eu torno ver o que eu estou falando aqui hoje. Não é verdade? Estamos aqui em quase 1 hora de live, vou encerrar por aqui porque eu marquei um compromisso agora, eu não sei se o pessoal retornou para mim, mas a gente está para poder começar em uma aula que eu prometi para um dos meus alunos, para a gente poder falar sobre uma apresentação com os clientes que ele captou. Então vamos lá, agradeço pela atenção aí, nos vemos então até na próxima live 744, amanhã, né, todos os dias, segunda a sexta, 744, só participar com a gente aqui. Grande abraço, até breve, valeu!